Oi, gente, senta a bunda aí e sossega, tá? Sossega. Para de ficar igual quem tem TDAH, sabe? Que agora é moda. Porque a pessoa não consegue sossegar a mente. A bunda tá cheia de alimentação merda, tá cheia de conexão de merda e fica dizendo que tem TDAH. Para com essa porra. Vamos admitir que fica fritando, que não tem a capacidade de ter disciplina, que não tem a capacidade de ter boa vontade para fazer as coisas e que está perdendo a conexão. Acabou. Vamos sentar a bunda e ouvir o que eu tenho para dizer, tá? Quem quer tomar remédio, nada contra. Quem precisa desse diagnóstico também, não tenho nada contra. Apenas estou falando com aqueles que têm alguma condição de entender que meditar é o caminho. Que se esforçar é o caminho no meio de um mundo cada vez mais poluído e cheio de contaminação energética astral. Então, obviamente, que num mundo que vai ficando cada vez mais desesperado, as trevas cada vez mais desesperadas, sentindo que estão perdendo o controle, aí, né, avança como? Vamos alienar eles, vamos botar na alimentação, vamos, sei lá, vamos escravizar, né? Que essa aqui é a ideia. Fora o movimento dos astros e o movimento da própria Terra e tudo aquilo que a gente já sabe. Então, presta atenção que tem muita coisa afetando a gente aqui e os diagnósticos vão aumentar. Não se iludam. Vocês trazem dentro de vocês uma potência de transformação, é apenas entrar num movimento de reconexão e aliada à reconexão à autoestima. Tá? Então tem que se limpar, tem que ser ousado, tem que arriscar, quem não arrisca não petisca, entendeu? Quanto mais risco você tem, mais sucesso você pode ter. Você não pode ser aquela que não se arrisca. E a gente nunca chega, entendeu? Então já quero entrar no tema. Eu fiz inúmeros cursos dentro da espiritualidade, porque eu entrei no movimento pessoal e vi que funcionou e fiz vários cursos, né? Dentro desses cursos eu estudei com determinados professores. Gratidão a todos. Gratidão a todos. Mas compreendo que muitos dos meus professores pararam ali. Pararam ali porque é um movimento natural você parar e se dedicar para algo que está te dando retorno. Isso é uma grande cilada, é uma armadilha da existência, porque a gente nunca vai ter um nível consciencial, cheguei. Não na Terra. Ninguém chegou em lugar nenhum. A gente tem que estar sempre chegando. Entende? Sempre dá para ir mais. Então eu comecei a perceber na prática, porque eu acreditava nos professores e nos cursos que eu fiz, que deram resultados maravilhosos, são técnicas de luz, são pessoas de luz, ok? Mas na prática vivencial eu fui percebendo que a coisa não era bem assim. Inclusive, no meu livro, que está aqui, não está mais, que eu dei de presente, o Acolhendo a Sombra, eu dou números. Eu falo que nós temos em torno de 5.000 vidas. Cara, eu tirei essa informação de uma fonte super confiável dentro da espiritualidade que me ajudou, das técnicas avançadas de tratamento, enfim. Depois, com a minha prática, eu fui entrando nos anos e eu comecei a praticar vidas passadas, né? Comecei a regredir pessoas, passei pelas minhas regressões, até hoje eu passo. Hoje eu trabalho com uma equipe que faz isso comigo, então assim, é tudo diário, né? O contato com vidas passadas. Eu nunca parei de ler a informação, nunca parou de chegar e eu descobri o quê? Que eu sou fonte de informação. É uma coisa impressionante. Conforme você vai trabalhando que você não se fecha a dogmas ou a cursos ou a pessoas, você não idealiza ninguém, não idealiza nada que você aprendeu, você começa a se abrir, lapidar e você se torna fonte de informação. Isso é muito delicado, né? Porque a gente tem que estar sempre com o ego no lugar para não se iludir com isso. Né? Todo mundo é fonte de informação, mas calma aí. Se eu sou fonte de informação, eu vou sair, então, tudo meu é inspirado, tudo meu não é, isso é facinho. Eu tô falando do lugar de quem, primeiro, que eu pisei nessa terra com uma puta de uma capacidade de autoanálise. Eu sou aquela que, caralho, eu vejo todos os meus defeitos e sempre vi, numa boa.
sempre me terapeutizei, sempre busquei as sombras, isso sempre foi um movimento natural para mim, então eu não tenho problema em ver meu defeito. Embora eu não tenha defeitos, mentira. Não, entenderam? Eu, além de tudo, eu tenho uma capacidade de autocrítica muito grande. Então, obviamente que o meu ego ele oscila. O ego, a estrutura de ego de todo mundo oscila. Então, tem horas que eu me acho muito, tem horas que eu não me acho, mas esse extremo eu meio que já controlei com o passar dos anos e dedicação, cara. Dedicação, querer ver, tá? Ainda não cheguei, porque também nem sei se tem um lugar para chegar, mas eu tô sempre chegando. Então, tá sempre mudando. Ok. Dentro disso tudo, eu me tornei fonte. Então, muitas vezes, o que eu tô lendo, eu já sabia. Alguém me contou? Não. Muitas vezes eu leio um negócio que acorda uma outra coisa e eu escrevo e sai alguma informação que saiu de onde? Não sei. Então eu comecei a perceber, né? Conforme eu comecei a perceber, eu não sei se eu recebi, eu comecei a perceber se foram as duas coisas, eu sei. Eu comecei a atrair leituras que também juntou e assim a coisa expandiu ao ponto de eu fazer esse vídeo já com a certeza do que é que rola, tá? Nós não temos 5.000 vidas aqui. Isso aí é um erro. A gente pode até somar, um campo pode ter no total 5.000 vidas, mas o que são essas vidas que aparecem no campo de uma pessoa? Elas são, porra, entre 2, 3 vidas reais, até no máximo que umas, vamos botar umas 70 e poucas vidas, no máximo, na Terra, tá? No máximo. O resto é real para o nosso campo, então pode ser contabilizado como vida pelo impacto que gera, né? Porque uma vida passada, ou uma vida futura, ou uma vida paralela, um holograma, o impacto que gera no campo é que muitas vezes é o impacto inconsciente, é a mesma coisa, né? Você tem lá uma memória e aquela memória é de dor, é de trauma, é de limitação de crença, é de conclusão precipitada, uma conclusão que você tirou com base numa dor e você está imaturo ali. E essa imaturidade vem para frente e te ajuda a tomar decisões hoje. Às vezes nem te ajuda a pensar, te toma. E você é tomado pelo passado e ele que domina você. Então essa é a prisão da Matrix, vidas passadas. Só que não satisfeitos, a gente não tem só essas vidas passadas, que a gente viveu, que a gente está preso, que são reais mesmo, que a gente viveu. A gente tem muitos hologramas, muitos que são realidades virtuais, né? São inputs colocados no nosso sistema pelo pessoal que governa aqui embaixo, das trevas, que tem conexão com você, comigo e com todo mundo. E esse input funciona como vida normal. Então, o teu comportamento, as tuas decisões estão totalmente tomadas por esses hologramas também e prisões, porque você acredita, teu inconsciente acredita que viveu aquilo ali, então ele está preso naquelas tramas e dramas. E você tem as realidades paralelas, que são realidades paralelas. Realidades futuras também existem e podem também ser manipuladas. Então a gente é joguete. Tudo isso é para prender a gente no emocional doente e ficar repetindo, porque quem sai de uma experiência de dor sem ter integrado, entendido, acolhido e transmutado, vai repetir aquela porra. E são várias as repetições, são vários os cenários, porque tudo aqui é muito criativo, né? Nossa, a criatividade, porque Deus é criação, né? É criatividade. Então, todo mundo é Deus, então a criatividade está aqui, ó. Se a gente é criativo como ser humano cocô, limitado que a gente é, você imagina o restante que tem a puta de uma capacidade. Então, o mental que a gente está imerso nele, cara, tudo é mentalismo, né? Tudo é mental. Cara, esse mental é Deus, é criatividade. Então, a gente tem, no nosso campo, muitas vidas. É muita criatividade, gente. E a gente acredita, porque a gente está dormindo. Aí entra a estrutura de dogma, que você pode dizer que você não tem religião, mas você tem dogma. Você pode ter certeza absoluta que você tem. Se você não sabe disso, vai buscar saber. Porque você está na ignorância de si mesmo.
porque todo mundo está dentro dos dogmas. E os dogmas são crenças rígidas, que não te permitem sair daquilo ali. Então, às vezes, você acha que você está super para frente, se você está mesmo reduzido num dogma ali, de acreditar que aquilo ali é real, e não é. Então, isso acontece direto com todo mundo. Tá? Eles entram para prisão, né? Então, quando você vai fazer terapia de vidas passadas ou um acesso, né, de regressão, você vai acessar infinitamente muitas coisas. E de diversas maneiras. Depende do médium, depende de você, depende do que você está precisando da espiritualidade. Porque é um trabalho de luz. Acessar vidas passadas é um trabalho de luz e liberta. Mas vocês precisam entender que os terapeutas que conduzem muitas vezes não sabem do que eu estou falando. Não despertaram para isso, paralisaram ali e não chegou a hora, não tocou eles nesse lugar, né? Ou a estrutura de dogma, às vezes impede a gente de avançar um pouco na visão. Então, eu comecei a perceber na minha prática que tinha alguma coisa errada. Não que não tivesse luz em cada acesso, tratamentos, desbloqueios, mas é que não é, a coisa não é vida passada, eu comecei a perceber. Isso não é uma vida passada. Então, claro, a gente vai acessar vidas passadas, mas a gente tem que ter a consciência, não sei se... Porque a consciência, ela desenvolve a gente, abre a gente, engrandece, né? Então, eu posso fazer um trabalho sem ter consciência de vida extraterrestre e o trabalho ser bom, ajudar muita gente. Tem lugar para todos, né? Mas eu, Daphne, prefiro acessar cada vez mais. Porque você se libera de estruturas de medo, então você vai avançar. E vai chegar conhecimento e aquilo não vai te bater mais no medo. Então, isso é real? Porra, mas então como é que eu junto com isso aqui, com isso aqui? Não junta, minha filha. Só escuta e deixa entrar. Você não tem a capacidade de juntar tudo. A gente não tem como fazer isso. Esquece, isso é arrogância. Mas a gente precisa, sabe, ouvir, filtrar, sentir, não temer, né? E guardar aquela informação naquele momento, depois vai juntar lá na frente. É assim que funciona. Tá. Então, quando a gente está acessando uma vida, pelo menos no modelo que eu faço, que eu aprendi, vem uma estrutura muito organizada de acesso, né? É uma vida passada, né? Com uma história, como se fosse um filme da pessoa, de uma personalidade, com início, meio e fim. No final, ela vai desencarnar e vai, ou ser resgatada, vão mostrar como é que foi esse desencarne, o pós-desencarne, o tratamento, não sei o que, até a pessoa ficar bem. A gente sabe que não é bem assim. Quer dizer, eu estou tentando explicar que não é bem assim. Mas sempre, num acesso, vai ser assim que vai vir. É importante que seja assim, porque funciona, tá? Então, por mais que a pessoa não tenha conhecimento que não é bem assim, funciona. Isso é o que importa, às vezes, em um determinado momento da vida, como funcionou para mim. Eu não sabia de nada disso e entrei no processo de terapia de vidas passadas desse jeito. Eu reparava que em alguns momentos eram uns acessos meio loucos, meio estranhos, em outros momentos era mais difícil acessar, em outros momentos parecia que não era verdade, em outros momentos, nossa, eu chorava, tive até muita coisa física. E era impressionante. Então, no geral, quando você tem coisas físicas, não sei o que, são vidas reais. O restante, my people, todo o holograma, a história que o mentor inventa, vocês já repararam como o nosso inconsciente é rápido, né? Ele é muito rápido para montar a história. Você vê pelos sonhos. Você assiste um filme, você vai sonhar com aquilo e ele vai formatar milhões de vivências suas num sonho só. Sensacional. O inconsciente é rápido, ele é inteligente, ele é uma máquina. Então, para a vida passada, né, a pessoa, por que eu quero fazer uma terapia de vidas passadas? Porque eu quero desbloquear conteúdos inconscientes, porque eu quero me conhecer melhor, porque eu quero ver quais são meus padrões emocionais, as armadilhas, eu quero poder costurar melhor a minha vida e entender o que eu estou fazendo aqui, por que eu atraí esse sistema familiar, ou como é que eu posso sair de determinadas armadilhas e situações. Enfim, como eu posso me melhorar, não é? É mais um instrumento para a gente se melhorar espiritualmente, limpar espiritualmente, abrir consciência e se liberar.
se libertar. Então, você acessar holograma, vida paralela, vida passada, é tudo libertador, porque limpa do teu campo. Uma vez que vem aquela historinha no início, meio, fim, desencarne, pós-desencarne, você pode ter certeza que vai ser limpo. Mesmo que seja uma história inventada do mentor, eles inventam rapidamente uma história que tem a ver com você, não tem problema. Porque eles fazem o tratamento de cima para baixo. Você precisa abrir o espaço para o tratamento chegar. Você que está dizendo que a vida passada é o que você quer, que a tua mente quer formatar, ela quer entender, ela quer dar. Exatamente, ela tem que chegar em algum lugar. Então aqui a linguagem, tem que ter a linguagem, tem que ter uma formatação. Mas é um trabalho que não é formatado assim. E não é tão assim quanto a gente pensa que é. Entende? Então, eles lá de cima, por isso que eu falo, são trabalhos iluminados. Mas as pessoas estão mal informadas, só isso. Os terapeutas estão mal informados sobre o que está rolando ali, realmente, tá? Então, por exemplo, eu já acessei muitas, cara, eu já perdi a conta, porque eu já até parei de imprimir e botar na minha pasta. Eu já fiz tanta vida passada, que, por exemplo, hoje eu fui fazer um acesso com a Neide, né, que é da minha equipe, e a gente estava juntinha ali fazendo, ela fez a regressão dela, acessou, e eu fiz a minha. Na hora que eu estava fazendo, né, ela acessou a dela, é legal, uma vida, né, com todo um molde de filme e tal, e a minha também. Eu voltei para uma época viking, e foi bem interessante o acesso. Mas assim, eu, Daphne, já não tenho mais essa coisa, era uma vida. Não. Para mim, o que mais importa no acesso é saber onde o meu emocional estava dentro dessa história, né? A mensagem que o mentor traz ali no pós-desencarne é o mais importante, mas às vezes o mentor ainda quer que você vá além da mensagem que ele mandou, porque ele quer que você alinhe com a sua vida de hoje, é o mais importante. Então, assim, a mensagem do mentor é muito importante para o acesso, mas para você hoje, você tem que identificar, porque ele não está falando com a personalidade anterior, ele está falando contigo. Você que está com a tua consciência aqui, e é você que tem que saber o que fazer com aquele acesso e com a mensagem que ele deixou. É igual você vai a um terapeuta. Porra, o terapeuta fala, você tem que saber aplicar para você. Ele está falando contigo. Você sai dali, porra, entra pro ouvido, sai pelo outro, você interpreta de outro jeito, você não sei o que, às vezes tem que ter alguém para te ajudar a entender o que o mentor falou, porque você é limitado e você tem pontos cegos sérios. Que aqui todo mundo acha que já estou bem, não preciso gastar esse dinheiro não, que eu tenho mais o que fazer com esse dinheiro aqui. Não é bem assim. Você pegar um terapeuta bem capacitado mesmo, meu filho, ele muda a tua vida, cara. Ele mostra pra você que você é um cocô, entendeu? Você não estava entendendo porra nenhuma daquilo ali. Que você já ia sair cagado. Porque é só o que você faz. Você entende errado, você distorce, você é arrogante, falta humildade para você, falta capacidade de autoanálise, de autocrítica, e você tá super sabidão, né? Porque você é psicanalista, que são os piores, desculpe. Cara, são os piores porque estão com informação defasada, estudam pouco, porque acham que leem muito, que estudam muito, que sabem muito, que acham que Freud sabe muito, né? Nos dias atuais, sinceramente. Pessoal, racional, que está no psicanalista é um racional excessivo e que afasta muito ele da realidade. Vai me desculpar, que fica girando na mente. Então, você precisa se abrir, cara, para a realidade de que você tem pontos cegos, sempre terá. E para de ficar achando que não existe terapeuta que te acompanhe, porque existe. O universo sempre vai mandar, se você estiver aberto. Então, essa é uma terapia que tudo que você acessar é importante. Inclusive, pode não ser nem holograma, nem vida passada, nem vida paralela, nem porra nenhuma. Pode ser uma história inventada pelos seus mentores, pelo seu inconsciente, para tratar determinados pontos e desbloquear. Só que ainda assim, você tem que ter a sagacidade de compreender o porquê que eles te jogaram numa determinada época
por que a história se costurou daquela determinada forma, como você ficou, o que você escondeu, né? Como você poderia ter feito. A mensagem do mentor você às vezes precisa decifrar, né? Porque, gente, às vezes a entidade fala com a gente não entende porra nenhuma que a entidade falou, gente. O que é isso? Precisa de alguém para traduzir. Né? Ninguém melhor do que alguém que te conhece, que é bem treinado e bem acompanhado, que tem as costas quentes para te ajudar. Entendeu? Então, vou parar de falar sobre isso e voltar para o tema, que é a gente tem relativamente poucas vidas na Terra. Vidas reais. O que mais a gente tem aqui são as prisões holográficas, né? Que a gente, enfim, que é uma realidade falsa e que a gente fica aqui se repetindo porque não sabe o que é ilusão, o que é realidade, acha que tudo é real. É papo de doido? Com certeza, mas é uma doideira que liberta. Então, bora fuçar para entender melhor sobre isso. Agora, a única pessoa que eu considero confiável hoje para falar sobre isso é o Rodrigo Romo. Não existe mais ninguém capacitado tanto quanto ele. Todos os que surgiram depois são filhotes dele e por isso começam a querer fazer, né, as suas propagandas e vão acordando suas experiências e não sei o que, querem compartilhar, ok, movimento da nova era, expansão, coletividade, legal. Mas assim, no meio do caminho, não é todo mundo que foi preparado para não se corromper. Para não ter uma disputa de ego ali. Não estou falando que o Rodrigo não tenha, tá? Porque o Rodrigo é bem difícil. Mas eu estou falando que o que eu reparo, porque eu assisto muitas pessoas que são populares, que estão crescendo e ganhando visibilidade, porque tem que ganhar, porque tem que passar uma informação para a coletividade, despertar. Só que nesse lugar do povão, da popularidade, do eu falo com todo mundo, os egos se perdem. Entra desinformação no meio da informação. Por mais que a pessoa esteja falando que existe desinformação dentro da informação, ela está passando uma desinformação e não está sabendo. Porque quando você começa a falar com o pessoal que é muita gente, um volume de informação, você começa a generalizar informações, porque você não conhece caso a caso. Talvez você nem se preocupe com isso, você só quer passar a informação. Então você passa uma informação meio limitada dentro daquilo que chegou para você, porque você tem que passar, porque o povão faz pergunta, porque o povão está ali interessado, né? Um assunto que tem que explorar. E você, às vezes, o teu ego está ali e não vê escapou uma informação que já é uma informação alterada. Então eu vejo alguns detalhes no meio de falas que distorcem um pouquinho a realidade do que eu pesquei lá. Num lado que eu considero fonte segura. Tem muita gente falando sobre muito assunto que não está baseado em vivência. Vivência, gente, tá generalizando informação. Entendeu? Não dá para generalizar a informação, porque quando você faz isso, você humaniza muito a informação, você tira a informação como base nos humanos, na Terra. E a Terra e os humanos não é base para nada. Eu não posso comparar humano com raça nenhuma. Eu não posso tirar da realidade da humanidade, né, da Terra, para as outras realidades. Então tem gente que generaliza informação, e não é só sobre extraterrestre, é sobre tudo. Quando os canais começam a ganhar visibilidade muito rápido, pode ter certeza que as pessoas começam a fazer curso, dar não sei o que, dar aula. Tem informação que passa, porque nós nos tornamos canais e fonte, mas assim, começa a rolar um movimento muito estranho. Desse movimento que eu estou falando. Que é um movimento de você pega nos detalhes algumas informações que a pessoa só passou porque ela acha que tem que falar sobre tudo. Que ela acha que tem que ter resposta para tudo. E não é bem assim. Tem coisa que as pessoas têm que generalizar para vai responder isso aqui, bom, respondi. Mas, cara, tem coisas que ela tem que ter a humildade de dizer assim, olha, isso aí eu não sei, isso aí é caso a caso. Sabe? Isso aí eu já recebi essa informação de outras formas. Essa é a minha forma de ver.
Tem gente muito legal e grande no YouTube que eu assisti e deixei de assistir. Não porque a pessoa se tornou uma pessoa má ou não sei o quê, mas porque está repassando a desinformação, porque não tem humildade para dizer, isso aí eu não sei. A pessoa tem que, né? Não sabe do trabalho das pessoas, não consegue, nunca vivenciou, nunca trabalhou, nunca dependeu da espiritualidade como trabalho. Tá falando merda, sabe? Tá falando merda. Ninguém pode ficar falando do outro. Isso é o maior aprendizado para mim, para o meu canal, para o meu desenvolvimento, para minha maturidade. Eu não posso queimar ninguém. Eu posso dizer, pô, achei estranho isso aqui. Isso aqui é estranho, hein, pessoal? Vamos tentar botar um filtro. E quem populariza pode ter certeza que passa pelos enganos de uma maneira muito mais forte do que quem não populariza. Tem gente muito boa trabalhando nos bastidores nesse sentido, sabe? Que o canal é pequeno, que não chegou, né? Às vezes eu até penso que isso é uma proteção. Para que a pessoa possa se desenvolver, depois chegar em outros lugares, se é para ela chegar em outros lugares. Porque, sinceramente, você começar a ganhar visibilidade, começar a dar milhões de cursos e perder o seu tempo para você, às vezes você, sei lá, cara, entra numas erradas, gente, por falta de tempo, por ter que estar fazendo, repassando. Quando você perde a inspiração, você está ali com o compromisso de ter que repassar, você repassa qualquer merda. E já passou, já era, nem acredita. As pessoas estão muito perdidas. Elas acham que as pessoas no YouTube, porque são youtubers com milhões de inscritos, elas são fonte de alguma coisa que elas falam um negócio que mistura com o outro. Mistura com o outro, porra, parece isso aqui, parece aquilo ali, que bom, legal, esse pessoal todo muito legal, né? Gente, é meus filhos, eu ia falar. Não é bem assim, tá? Todo mundo que se cuide. Tá? Eu não tô vindo aqui dizer que passei informação errada. Então, é disso que eu tô falando. Tem que estar aberto, cara, para perceber, pô, errei ali no que eu falei, entendeu? Pô, aquilo ali não parei no tempo e tal. Gente, questione muito radicalismos porque a coisa hoje tá demais. Tô fazendo isso, tô falando isso porque tá demais, tá demais. Porque aí você pega uma informação que é uma desinformação e repassa essa porra, e essa porra fica e cria aquela forma de pensamento, cria uma estrutura que é prisão, mais uma prisão. Vindo de um canal universalista, vindo de um canal de pessoas legais. A gente tem que começar a sair do YouTube e ir fazer terapia, e ir para a sua prática, investir dinheiro em você. E aí você vai perceber que menos é mais. O que importa é a tua vivência pessoal com base na tua alma, e não nesse racional ridículo que você acha que você tem. Você aprende tudo e acha que sabe, e começa a colecionar informação, e o que adianta? Entendeu? Fiquem com Deus, que todos os seres alcancem a sua maestria, sem ilusões. Beijo.